Graça e paz, meu irmão. Como é que você está? Espero que esteja tudo bem com você, com a sua família. Espero que o Senhor esteja, como eu sei que Ele está, te abençoando poderosamente. Quero, nesse dia, compartilhar com você algo da parte de Deus. Nós estamos transmitindo nossos cultos e nossas interações pelas redes sociais e mais uma vez estamos aqui para transmitir aquilo que o Senhor tem falado aos nossos corações durante esses dias. Eu tenho certeza absoluta, queridos, que quanto mais nós estivermos envolvidos com Deus e com as coisas do Senhor e pensando diretamente na Sua palavra, certamente nós vamos viver dias melhores e mais abençoados. E nesse dia, queridos, eu gostaria de compartilhar com vocês algumas lições que nós podemos tirar de alguns homens de Deus. E hoje eu quero falar sobre um grande homem de Deus, José. Você conhece a história de José? Você já ouviu falar muito sobre ele? José,
mais conhecido como José do Egito. Eu quero falar sobre ele, e eu tenho certeza que você já ouviu muitas pregações, muitas mensagens falando sobre José, sobre como Deus abençoou José e a trajetória de José. E você sabe muito bem, você lembra um pouco da história, você sabe que José, ele era um menino escolhido por Deus, foi um homem escolhido por Deus, mas ainda jovem. Você sabe, lembra da história que ele foi vendido pelos seus irmãos, motivados por uma inveja, motivados por um sentimento de inferioridade. Eles tiveram a capacidade de vender o seu irmão como escravo. Porém, quando Deus tem propósitos e projetos na nossa vida, pode acontecer o que acontecer. Os projetos e os planos de Deus, eles vão sobressair sobre todas as situações. E eu quero falar sobre você e sobre mim e sobre as lições de José. Ele foi injustiçado pelos seus irmãos, porém Deus tinha algo a tratar na vida dele. Deus tinha algo para fazer na vida dele. E em todos os momentos, a Bíblia narra no livro de Gênesis, quando narra a história de José, em todos os momentos que faz a narrativa da história dele, sempre há aquela ênfase que o Senhor era com José e tudo quanto ele fazia, ele tinha êxito, ele tinha sucesso. E eu quero falar hoje sobre o aspecto disso, de como nós termos abundância, como nós experimentarmos o suprimento de Deus no meio de tanta adversidade. E nós estamos passando, você e eu, todos nós estamos passando por um momento em que o mundo todo está paralisado, sem saber bem o que fazer com a pandemia que estamos vivendo. Mas em meio a isso tudo, em meio a todas as circunstâncias, você tem que ter na sua mente, no seu coração, a convicção de que Deus é com você. José, ele teve a sua trajetória marcada por momentos muito complicados. Começou sendo vendido pelos seus irmãos, depois foi como escravo ao Egito, ficou numa prisão. E nesse processo todo, Deus estava preparando José para algo bem maior do que ele mesmo pensava. Queridos, nós podemos aprender várias coisas tem vários princípios aqui que nós podemos tirar da vida de José para a nossa vida. Mas eu gostaria de mencionar poucos princípios. O primeiro deles é que quando Deus ele permite que nós passemos por algo, é porque Ele quer e Ele está nos treinando para algo maior. Por que nós estamos passando por esse momento de igrejas fechadas, comércios fechados, pessoas perdendo o trabalho, perdendo o emprego e tanta coisa que nós começamos a enxergar ao nosso redor? Queridos, Deus tem propósito em tudo e nada foge dos planos de Deus. Não fique pensando você que Deus foi pego de surpresa com essa pandemia. Nós fomos pegos de surpresa, mas Deus não. Deus tem controle de todas as coisas. E se Ele está permitindo que passemos por isso, é porque algo maior, algo melhor está para acontecer na nossa vida. Nós temos que crer dessa forma. E com José foi assim. Deus estava treinando, Deus estava fazendo com que ele aprendesse e fosse capaz de suportar as grandes pressões da vida. Meu irmão, aprenda que temos que passar por esse treinamento, mais cedo ou mais tarde. E assim foi com José. Ele passou por esse treinamento. Mas eu quero ler com você um texto uma parte da história que eu acho muito linda, que se encontra em Gênesis capítulo 39, versículo 1, que diz assim, o seguinte: José fora, portanto, levado ao Egito, onde os ismaelitas o venderam a um egípcio chamado Potifar, um oficial que era capitão da guarda do palácio. Ora, Yahvé, o Senhor, estava com José, e tudo que ele fazia, ele tinha êxodo, ou seja, ele tinha sucesso, ele prosperava, e passou a morar na casa do seu senhor egípcio. E o senhor egípcio percebeu que o Senhor Deus amparava José e o abençoava em tudo que ele realizava. Eu quero meditar com você aqui nessa parte da história que Potifar,
que era oficial do Egito, ele percebeu o quanto José ele tinha a presença de Deus, o quanto Deus o abençoava. Eu quero dizer para você que no meio dessa crise toda, as pessoas vão perceber que você tem algo diferente, que você tem algo dentro de você que o torna diferente. Não é o seu poder aquisitivo, não é a sua aparência física, não é a sua inteligência, não o seu aspecto intelectual, nada disso. Mas a presença de Deus nos torna diferentes. E não foi diferente com José. E aqueles que estavam ao seu redor, a começar pelo Potifar, ele percebeu que tinha algo diferente em José. E algo diferente em José é a presença de Deus. Eu quero dizer para você, meu irmão, para você, minha irmã, o que faz a diferença na nossa vida é a presença de Deus. O que adianta ter dinheiro, ter fama, ter sucesso e não ter a presença do Criador conosco? A presença faz toda a diferença. A presença é que nos faz especiais. Não somos nós, mas é a presença em nós que nos faz filhos e filhas de Deus. E isso é tão importante que transparece quem está ao nosso redor. Aqueles que estão ao nosso redor percebem isso e eles veem isso algo especial e diferente. E esse algo especial e diferente é a presença do Espírito, é a presença do Senhor. É Ele que nos faz diferente e especiais. E no desenrolar da história, novamente, José ele foi preso depois que resistiu à tentação da mulher de Potifar e foi acusado injustamente e foi novamente preso. Eu quero dizer para você que muitas vezes nós somos e nós passamos por situações injustas que se colocam, se levantam contra nós. Mas eu quero dizer para você ao mesmo tempo também para mim, nós não podemos guardar rancor em nosso coração, primeiro com Deus e segundo com as pessoas. Por quê? Porque o rancor, a raiva, o ódio bloqueia as bênçãos de Deus. E mesmo sendo injustiçado, José permaneceu fiel. Eu quero lembrar para você que em todos os momentos José permaneceu fiel ao seu Deus. Ele, quando foi injustiçado pelos seus irmãos, permaneceu fiel. Quando foi preso novamente, injustiçado pela mulher de Potifar, permaneceu fiel. E quando nós aprendemos a tratar isso dentro de nós, Deus ele começa então a derramar a sua graça e os projetos de Deus começam a se concretizar. E lá na prisão, Deus mais uma vez usou José, porque onde ele estava, a presença de Deus era com ele e por conta disso ele prosperava. Ei, eu quero dizer para você que é comerciante, você que porventura perdeu o emprego, você que está sentindo os efeitos da pandemia, permaneça fiel a Deus. Permaneça fiel a Deus. Você sabe muito bem que aquele que permanece fiel, o Senhor recompensará. Não é eu que estou falando, mas é a palavra. Ser fiel até o fim. E não é só alguns momentos de fidelidade, mas é ser fiel em todos os momentos. E certamente você vai receber o melhor da parte de Deus. E depois que José passou novamente por esse momento de prisão, Deus, lá na prisão, novamente o tirou de lá e levou ao palácio. E o colocou em lugar de honra. E mais uma vez eu quero te lembrar que José sempre reconhecia a mão de Deus em sua vida. E quando veio o sonho ao faraó, e quando José interpretou esse sonho, o faraó de imediato o colocou como encarregado de todo o Egito. E ele foi promovido a um alto cargo no Egito. Mas eu quero te fazer lembrar uma coisa. Enquanto o Egito estava se preparando para a crise, José foi o arquiteto disso. José que foi aquele articulador, aquele que estava comandando esse processo para vencer no meio da crise. E eu quero dizer para você que o Egito experimentou uma crise muito forte, mas José não. José, ele prosperou no meio da crise. José sobressaiu no meio da crise. Eu quero declarar para você nesse dia que você tem todas as ferramentas para também sobressair no meio dessa crise agora. Como, pastor? Em primeiro lugar, permaneça fiel a Deus.
Permaneça fiel a Deus em todos os momentos. Antes da pandemia, nós estávamos vivendo um momento muito bom no Brasil de aquecimento da economia. Mas naquele momento, muitas pessoas esqueceram Deus. E eu tenho certeza que agora, pessoas estão buscando Deus por várias razões. Algumas com medo do coronavírus, outras com medo de ficar desempregadas, enfim, outros com medo da morte. Muitas pessoas estão buscando a Deus com várias motivações. Eu não estou aqui para te julgar, nem estou aqui para lançar a condenação sobre você. Mas eu quero dizer para você, permaneça fiel a Deus agora, no meio da crise. E quando essa crise passar, faça como José. Permaneça fiel no tempo da abundância. Porque muitos têm a tendência de buscar a Deus na crise, mas quando chega a abundância, eles correm. Agora mesmo, muitas pessoas estão dizendo, que pena que a igreja está fechada. Eu queria tanto estar na igreja cultuando a Deus. Mas você lembra, eu não quero aqui te julgar, mas você vai se julgar agora. Você lembra que você antes da pandemia já não estava indo tão bem à igreja? E muitos estão falando, eu estou com saudade. Quando nós voltarmos, e nós vamos voltar, eu espero que você esteja com expectativas no seu coração para buscar a Deus como você nunca buscou. Eu espero que esse momento de pandemia sirva para você melhorar. Porque pode ter certeza, aqueles momentos de adversidade com José serviram para ele se tornar cada vez fiel, cada vez perseverante, cada vez mais convicto de quem ele era e quem ele servia. E eu espero que isso aconteça com você também. Como eu também espero que aconteça comigo, que eu volte com muito mais intensidade, com muito mais empolgação para servir a Deus. Não por aquilo que Ele pode me dar, mas por aquilo que Ele é. Mas por aquilo que Ele fez na cruz do Calvário por mim e continua fazendo ainda hoje. José, no meio de uma crise de fome no Egito, José prosperava. E José se tornou, queridos, um homem que salvou não só a si, mas aqueles que estavam ao seu redor. Você lembra que os irmãos venderam, vocês lembram que os irmãos fizeram aquela injustiça toda, mas quando Deus fez a situação dar uma reviravolta, José não guardou rancor no seu coração, nem ódio nem mágoa, e abençoou a vida daqueles que foram injustos com ele. Eu quero dizer que também vai acontecer isso com você. As situações que se levantam, ou até mesmo pessoas que se levantam contra você, esses vão ver em você como um canal de bênção. E José abençoou aqueles que estavam ao seu redor. Eu quero dizer que quem serve a Deus, irmãos, não vai ter só para você. Eu quero declarar na sua vida que você não vai ter só para você, mas você vai ter para você e para quem estiver ao seu redor. Para que o nome do Senhor Jesus seja glorificado. Não o seu, não o meu, não o nosso. Fulano de tal é tão bom que fez isso para mim. Cicrano é tão bom que fez isso para mim. Como Jesus falou, bom só Deus. Nós temos que ser canal de bênção na vida das pessoas. E José foi assim, um canal de bênção na vida daqueles que estavam ao seu redor. Eu declaro que também você vai ser isso. Você vai ser um canal de bênção para quem estiver ao seu redor. Lembre-se que no momento em que o Egito vivia uma crise, José prosperava. Eu declaro para você isso também, que a bênção de Deus esteja sobre a sua vida agora, nesse momento de crise, para que as pessoas vejam em você a fidelidade, para que as pessoas vejam em você Deus, para que reconheçam que você é um instrumento de Deus na vida delas. Eu declaro isso sobre a tua vida, meu irmão, nesse dia de hoje. Permaneça fiel e assim como José, que permaneceu fiel em todas as situações, circunstâncias. No momento da adversidade, ele permaneceu fiel. No momento da resistência, do momento que ele teve que ser resistente, da injustiça, ele não murmurou de Deus, nem reclamou de Deus, permaneceu fiel. E o mais importante, quando chegou a bonança, quando chegou o momento em que ele foi reconhecido, que o seu nome foi reconhecido em todo o Egito, em todo o mundo antigo, ele permaneceu fiel a Deus. Não seja daqueles que quando a tribulação passar, também vão esquecer de Deus com a mesma intensidade que a chuva passou. Não, eu sou fiel, eu tenho que ser fiel a Deus em todas as circunstâncias. E ser fiel a Deus, queridos, é servir a Ele por aquilo que Ele é, não por aquilo que Ele pode me dar.
Que hoje, que nesse dia, possamos aprender esses princípios. Que no meio da crise do Egito, José prosperou. E eu declaro para você que está me ouvindo agora, que no meio dessa crise você vai prosperar. Deus não vai deixar faltar para você. Deus não vai deixar faltar na sua casa. Deus vai ser fiel como Ele sempre tem sido fiel conosco. Essas são as palavras que eu deixo para você hoje, meu irmão. Se alegre em Deus. Se alegre no Senhor. Faça como os homens do passado fizeram e os homens do presente também fazem. Busque a Deus. Reconheça que sem Ele você não é nada, você não é ninguém. Só Ele é tudo em nós. A Ele seja a glória, a Ele seja o louvor para todos sempre, em nome de Jesus. Fique com Deus e até a próxima oportunidade, quando estaremos aqui para transmitir para você uma palavra de fé e de esperança. Deus te abençoe, que você prospere, que a sua casa fique livre de toda doença, de toda praga e que o Senhor seja exaltado na sua vida, como foi na vida de José. Fique com Deus, um grande abraço e até a próxima oportunidade. Graça e paz, amados. Hoje eu vim trazer para vocês uma reflexão e eu vou ler para vocês um texto que está no livro de Gênesis, Gênesis 2, do 16 ao 17, que diz assim: E o Senhor deu ao homem a seguinte ordem: Você pode comer de qualquer árvore do jardim, menos da árvore que dá o conhecimento do bem e do mal. Não coma a fruta dessa árvore, pois no dia em que você comer, morrerá. Então, amados, eu acredito que todo mundo conhece, né, a história de Adão e Eva no Jardim do Éden, que eles acabaram comendo do fruto da árvore. E eu quero que vocês entendam hoje que aquela árvore não foi posta por Deus no Jardim do Éden para tentar Adão e Eva. Aquela árvore não foi colocada lá para que Adão e Eva pudessem ser tentados por ela. Aquela árvore foi colocada lá por Deus para que Adão e Eva pudessem entender que Deus era autoridade sobre a vida deles. Por quê? Porque Deus, ele deu todas as outras árvores para que Adão e Eva pudessem usufruir, para que eles pudessem comer de todos os frutos. Mas Deus separou exclusivamente aquela árvore para ele, para que quando Adão e Eva pudessem olhar para a árvore, lembrar do que Deus falou, lembrar de que existia alguém que era autoridade sobre eles, né? Um exemplo disso é quando somos crianças, que nossas mães pedem para não mexer em tal coisa e a gente não mexe, então nós estamos obedecendo a ela. Nós entendemos que ela é autoridade em nossas vidas e que nós não devemos mexer naquilo que ela disse que não mexesse, porque nós devemos obediência e respeito a ela. Nós temos ela como autoridade. Então, da mesma forma, foi Deus. Ele colocou aquela árvore ali não para tentar Adão e Eva, mas para que eles pudessem entender que Deus era autoridade sobre eles e que eles deviam obediência a Deus, né? E nós sabemos que não foi isso que aconteceu, né? Acabou que Adão e Eva comeram do fruto e sofreram as consequências. E a reflexão que eu quero trazer para vocês, amados, é que para os dias de hoje, nós também muitas vezes somos como Adão e Eva, pelo fato trazendo para o lado do dízimos e ofertas. Mas por que, Julie? Porque assim como Deus separou aquela única árvore exclusiva para ele, Adão e Eva, eles tinham vários outros tipos de árvore. Eu imagino que era um lugar enorme, cheio de árvores, de frutos. E Deus, ele separou apenas uma árvore para ele, para que Adão e Eva não comessem daquele fruto. Então, conosco é da mesma forma como? Nós trabalhamos, nós recebemos o nosso salário e Deus, ele pede apenas 10% do nosso salário. E muitas das vezes a gente não devolve os 10%. Então, nós estamos comendo do fruto que é de Deus. Então, nós estamos sendo como Adão e Eva foi.
nós estamos tocando naquilo que Deus separou para que fosse exclusivo dele. Não para nos tentar, mas para que nós possamos cumprir o ato de obediência que Deus nos ordenou. Para que nós possamos olhar para o nosso salário ao receber e lembrar dos 10% do dízimo e primiciar o nosso dízimo. E lembrar que Deus é o nosso Senhor e que Ele nos ordenou. Então, nós estamos fazendo isso porque nós amamos Ele e porque nós devemos obediência a Ele. E nós entendemos que Ele é autoridade sobre nossas vidas. Então, a semelhança que eu trago do tempo de Adão e Eva, da árvore, do fruto da árvore do conhecimento que eles comeram, então eles comeram do fruto que não era deles, que era de Deus. Eles tocaram naquilo que não era deles. Então, da mesma forma somos nós hoje, quando nós não devolvemos para Deus aquilo que é de Deus. Nós estamos comendo do fruto que é de Deus. Então, amados, era isso que eu queria trazer para vocês, que nós possamos refletir, que nós possamos entender que nós devemos obediência ao Senhor e que dízimos e ofertas é um ato de obediência. Foi uma ordenança de Deus para as nossas vidas. Então, que nós possamos cumprir e que nós possamos entender que nós precisamos ser fiéis a Deus e obedecer. Amém. Olá, meu irmão. Olá, minha irmã. Quero compartilhar com você uma palavra de Deus específica agora sobre semente, sobre semeadura. E antes eu quero dizer para você que é impossível colher onde não se semeia. É impossível você colher algo se você não primeiro plantar. É óbvio que eu estou falando. Mas eu quero dizer isso para você, queridos, que muitas pessoas até sabem que isso é óbvio, mas muitas vezes não semeiam, não são generosos na obra de Deus, porque tem medo de que vai faltar alimento. Meu querido, mesmo com aquilo que Deus está te dando, seja fiel. Porque quando nós somos fiéis, a semente que nós plantamos, pode ter certeza, ela vai germinar e vai dar muitos frutos. Mas como eu colher se eu não semeio? Como eu vou receber algo da parte de Deus se eu não estou sendo fiel com aquilo que Ele tem me dado? Eu quero compartilhar com você uma palavra que está em 2 Coríntios 9, 10 e 11, que diz assim: aquele que oferta a semente ao que semeia e pão ao que tem fome, também vos suprirá e multiplicará a semente e fará desenvolver os frutos da vossa fidelidade. E diz mais: sereis enriquecidos em todas as áreas de vossa vida, a fim de que possais ser generosos em qualquer ocasião, por nosso intermédio, a vossa boa vontade resulte em ações de graças a Deus. O que é que Paulo está querendo dizer aqui? Ele está querendo dizer que aquele que dá a sua semente com amor, aquele que é generoso, Deus vai suprir. E não só suprir, Ele vai multiplicar. Porque aquilo que chega na mão de Deus, querido, não fica da mesma forma. Deus, Ele sempre faz abundantemente mais do que pedimos ou pensamos. Então você que faz parte da nossa igreja, entre em contato com os nossos tesoureiros, entre em contato com a nossa secretária, irmã Ingrid, e seja generoso na obra de Deus. Lembrando que nós temos algumas responsabilidades que nós já estamos suprindo, mas também lembre-se que começamos um desafio novo. Nós estamos agora no rádio, pregando a palavra de Deus, através da 87.9 FM na Zona Norte, todos os sábados, e logo estaremos também todos os dias. Que Deus te abençoe, que você semeie, que você seja fiel nessa obra e tenho certeza que a palavra não voltará vazia. Ele vai suprir, no meio da crise, todas as suas necessidades. Deus te abençoe, fique em paz, em nome de Jesus. Amém. Graça e paz, queridos amados irmãos. Eu acredito que você foi abençoado com essa palavra, com a história de José, um homem de fato temente a Deus, obediente à sua palavra.
e creio que você foi muito edificado por essa palavra. E nesse momento eu gostaria de estar orando com você e que você possa estar colocando a sua vida, os seus planos, os seus sonhos diante de Deus, que sem dúvida, querido, querida, você que está nos acompanhando, né, o culto de hoje pelo YouTube, que você possa ter a certeza de que assim como Deus, ele foi fiel com José, Deus também será fiel com você. Assim como Deus, ele tem sido fiéis para com todos nós. Que você possa refletir sobre a história, sobre a vida de José e que você possa colocar os seus planos diante de Deus, os seus sonhos, eles irão se concretizar, porque Deus, em sua grandeza, em sua imensa fidelidade, ele abençoou a vida de José e se cumpriu os sonhos de José que ele tinha. Todos os sonhos dele foram concretizados, foram realizados em sua vida. Então, se você crer, se você confiar e se você obedecer, não tenha dúvidas que os seus sonhos irão se concretizar. O que você espera, o que você sonha da parte do Senhor vai acontecer. E nesse momento eu quero estar orando com você. Convido você a abaixar sua cabeça e vamos estar orando ao Senhor nesse momento. Amém? Oremos então. Querido Deus e amado Pai, nós queremos te render graças, Senhor, por Tua palavra. Queremos te agradecer por Tua palavra, ela ser tão viva e eficaz. Deus, que a cada um de nós, a cada um dos amados irmãos que ouviu essa palavra, que eles coloquem a certeza no seu coração de que os seus sonhos irão se concretizar, de que os seus sonhos irão se tornar uma realidade. Deus, assim como o Senhor foi com José naqueles dias, creio, Deus, que o Senhor é conosco hoje, ainda hoje o Senhor é conosco. Pai, nesse momento eu te peço para que o Senhor abençoe a cada um dos meus amados irmãos, que o Senhor, Pai, a cada dia eles possam viver uma experiência extraordinária contigo. Deus, que cada um de nós, cada um dos que estão nos ouvindo, que possa ter a certeza, Senhor, de que o Senhor é um Deus de amor, é um Deus de paz e é um Deus que se alegra com a oração dos seus filhos.